fragmentação e ciclo semanal. Imagine montar um quebra-cabeça sem saber qual é a imagem final dele. Quando você monta um quebra-cabeça, você observa cada peça e pensa onde ela se encaixa naquela imagem. Não saber o que você está montando é basicamente chutar a organização das peças. Mesmo que você chegue no resultado, com certeza irá demorar mais. Sendo assim, o quebra-cabeça é um ótimo exemplo de fragmentação. Fragmentação é um conceito amplo, mas podemos entendê-lo como a separação em partes de algum elemento do nosso estudo, visando facilitar a abordagem desse elemento. Quando pensamos na analogia do quebra-cabeça, a imagem final é o resultado de um elemento, digamos, tocar uma peça inteira de cor, e as peças são fragmentos desse processo. Cada peça tem em vista alcançar o resultado, então quando pensamos em fragmentação, automaticamente pensamos em recomposição. Assim como nos vídeos sobre constância e antecipação, para entender melhor o conceito de fragmentação, vamos pensar no ciclo semanal. Primeiro pensamos na imagem final, no resultado, e dentro do ciclo semanal pode ser, por exemplo, a sua quantidade de horas de estudo. Então, agora, a imagem do seu quebra-cabeça é o total de horas que você quer estudar na próxima semana. Podemos fragmentar essa quantidade pensando em uma divisão realista e funcional. Cada dia é planejado para cumprir de forma estratégica a sua meta semanal, o que é muito diferente de quando simplesmente começamos a estudar o quanto podemos todo dia, ou ainda pior, quando fazemos planejamentos que não são reais e acabamos estressados, insatisfeitos e perdidos. Não se planejar, não pensar nessa fragmentação, é igual montar o quebra-cabeça sem saber qual é a imagem. Ou pior, não se planejar é nem saber quais são as peças que você tem. E assim como na antecipação, que temos camadas, aqui nós temos níveis de fragmentação. Esses níveis nos ajudam a sermos mais pontuais ainda na resolução de um problema. E esse é um dos grandes pontos da fragmentação. Quanto tempo você demora para resolver um problema? Todo esse processo que comentamos aqui, teremos algo como observar para fragmentar, fragmentar para analisar e analisar para focar. Então, a grosso modo, o ponto-chave é fragmentamos para focar. Quando entendemos isso, começamos uma nova dinâmica de resolução de problemas. Então, caso você ainda se pergunte por que esse processo é tão importante, olha essa imagem, é um quebra-cabeça basicamente pronto, mas temos uma peça faltando. Se você ficar olhando apenas para a imagem inteira, vai demorar mais para achar o problema. Então, e se fragmentássemos essa imagem em 4 partes? Claro, poderíamos ir além disso, mas já é o suficiente para o exemplo. Com essa fragmentação, nós estruturamos e organizamos a nossa análise, e fica muito mais fácil de achar o problema e resolvê-lo. Acabamos de achar uma pequena peça voltando em um grande quebra-cabeça, de modo estruturado, organizado e principalmente dinâmico. Nós acabamos de fragmentar para focar. E vale lembrar que, apesar desse grande foco na importância da fragmentação para a resolução de problemas, nunca podemos esquecer da recomposição. Recompor também demanda estratégia. Não podemos simplesmente juntar todas as peças de qualquer jeito. Então lembre-se, quando fragmentamos, não podemos esquecer da ideia geral, a imagem final, essa grande ideia musical do que estamos estudando, pois a fragmentação é uma estratégia que serve à recomposição, do mesmo modo que cada peça serve à imagem final. E essa foi a fragmentação e o ciclo semanal pelo Musical Gym.